dois pastores de Nome, encontrei pastores do Paraná, tem pastores aqui do Piauí, tem gente de todo lugar. Talvez você pergunte assim, mas por que a gente tem que vir aqui tão longe para esse lugar, para essa conferência? Além de a gente receber essas palavras, há uma unção de Deus quando a gente se reúne. Essa visão que temos unido, ela proporciona nós sairmos daqui declarando que as nossas igrejas, as nossas famílias não serão mais as mesmas. Amém? Então eu quero que você, como boca profética de Deus, levante a sua mão direita, que é a mão de autoridade. Eu quero te convidar a você começar a profetizar, a você liberar da sua boca uma palavra profética para a tua igreja, para a tua família. Eu quero que você comece a declarar que você não vem em vão para essa conferência. As coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Deus estará abrindo as portas. Deus há de derramar uma unção de prosperidade neste ano de 2017. Deus dará o crescimento. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus está dizendo, existem nações. Olha a sua cidade, olha o seu bairro, olha o país. Começa a liberar da tua boca essa conferência. Aqui é o selo, aqui é onde nós vamos abrir a madre para 2017. Começa a liberar. Enxergue além das montanhas, enxergue além dos problemas. Comece a desfrutar, comece a declarar em nome de Jesus de Nazaré. Comece a declarar verdadeiramente: a tua igreja será uma grande igreja, a tua família será uma família abençoada, as finanças da tua igreja, elas crescerão. O teu negócio, você que é pastor, que trabalha, creia, Deus dará uma porção dobrada neste ano 2017. Começa a liberar, que venham as multidões, que venham as multidões, que venham as multidões, que venham as multidões. Você está preparado para receber as multidões, que venha o bairro todo, que venha a cidade toda. Levante os teus olhos, libera a palavra de poder, palavra de autoridade. Os ossos, eles se tornarão, como foi ministrado aqui pelo pastor Edilson, um grande exército de Deus. Este é o ano, este é o seu ano. A sua história mudará, o seu ministério mudará. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Diga assim bem forte: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o meu ministério nunca mais será o mesmo. Eu libero a palavra profética de que tudo onde eu colocar as minhas mãos prosperará, crescerá. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo na minha família, na minha casa, na minha parentela, aonde o Senhor tem me plantado, o ministério que o Senhor tem me dado, ele frutificará. Que venham as centenas, que venham os milhares, para a glória do nome daquele que está vivo e que reina, Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Será abençoado o céu e a terra. Este é o teu anjo. Creia nisto. Meu irmão, vai levar, você vai voando para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua igreja. Amém? Pode se sentar. Meu Deus, que ministério eu vou vir, meu gente. Meu Deus, que menino bom. Sai daqui impactado com esse menino de Deus. Eu queria falar para você hoje uma palavra de cura. Bota a mão no teu coração e fala assim: hoje será uma palavra de cura. Não sei se você sabe, antes de eu ler o texto, o tema dessa palavra é paternidade. Não sei se você sabe, mas muito do que nós somos hoje, daquilo que nós fazemos, sentimos e reagimos, ele tem uma história. Todos nós temos uma
história, você é o que é, você reage como você reage às vezes como líder, como membro, como pastor, porque atrás de você tem uma história. Eu vou dizer para você que talvez algumas das suas reações é porque elas estão ligadas intimamente com a figura do seu pai. E que às vezes inconscientemente nós reagimos e agimos porque há uma raiz, há uma história atrás de cada um de nós. Eu lembro que a nossa vida ela é cheia de experiências. Então, por exemplo, eu me lembro de algumas marcas da minha vida. Algumas experiências normais de pessoa, criança, adolescente, que até hoje eu olho e vejo que tem uma história. E quando eu olho para algumas marcas do meu corpo, eu percebo que ela me traz a memória ao passado. Mas muitas vezes nós não temos cicatrizes físicas, nós temos cicatrizes espirituais e emocionais. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, eu morava numa casa e eu era muito arteiro. E naquela casa, quando nós pulávamos no muro, com outros amigos meus, nós pulávamos no muro, porque aí tinha uma quadra, esporte. Aí nós pulávamos no outro muro, porque na outra casa tinha uma pessoa que cultivava uvas. E nós pulamos o muro da minha casa, atravessamos a quadra, pulamos o outro muro da casa e fomos ali apanhar uva no quintal da mulher. E aí, quando nós estamos em casa, pensando nas uvas, a gente escuta a porta da casa abrir. Aí nós saímos correndo. Eu lembro que nós saímos correndo e tinha muito mato, grama, e eu estava descalço e eu pisei num copo de vidro que estava quebrado com a ponta para cima. Assim. Eu me lembro que eu pisei, só senti uma dor, não sabia o que era. Eu subi no muro, eu só vi que as marcas de sangue caíram no muro. E por onde eu ia passando pela quadra de esporte, ficou a marca de sangue. E lá em outro muro ficou a marca de sangue. Cheguei em casa, a mãe ficou brava, pegou um pote de açúcar e jogou no pé. Mas não. Até hoje eu tenho debaixo dos meus dedinhos a cicatriz daquela trágica cena da uva. Eu me lembro que eu era adolescente, fomos para o acampamento, e aí tinha um barco de alumínio, e todo mundo lá no barco, brincando de vira, 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 e eu lá, vira, 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 né? Aquela arte de adolescente, e não é que o barco virou? E virou, só que a hora que eu fui cair na água, eu bati o joelho num vinco, assim, numa veia do alumínio. Eu caí na água, eu senti só uma dor. Eu falei, mas o que aconteceu? A hora que me tiraram da água, eu era muito magrinho, né? Me tiraram da água, a hora que eu fui ver assim, aquele sangue todo o joelho. Eu falei, meu Deus, pronto, já põe no carro, leva para o hospital, injeção, ponto, e lá vai. E até hoje eu tenho essa marca aqui no meu joelho para lembrar daquela arte. Mas um dia eu estava no quintal da minha casa, brincando com a minha irmã, e meu pai tinha tirado um cano de antena, aquela antena antiga de televisão, e ele colocou assim num pé de fruta e deixou lá numa altura razoável. Eu estava brincando com a minha irmã de corre, 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 e de repente naquela brincadeira eu não enxerguei o cano. E eu vim correndo e bati com a cabeça, e pegou aqui bem quase nos meus olhos aqui, olha. Eu estava sozinho com a minha irmã em casa, e aí saímos... Bati, eu só sentia a dor cair no chão quando eu levantei, começou a esguichar sangue assim, olha. E aquele sangue no peito, saí correndo para as vizinhanças, para alguém me ajudar, que eu estava desesperado. Meu pai não estava em casa, minha mãe não estava em casa. Aí me levam para o hospital, me dão uma injeção e taca ponto. Depois, com cuidado, se você olhar, eu tenho até hoje uma cicatriz enorme aqui. Aí veja, são situações que marcam a vida da gente. Vocês se lembram da história do Becker? Aquilo ali marcou minha vida. Eu posso abrir meu coração para vocês, se já viram a história do Becker, então fica muito fácil contar para vocês. Marca essa data, 25 de janeiro de 2017. Agora, recente. Eu tenho 58 anos, hein, gente? E aí, lógico, com o tempo o cabelo vai ficando branco, a barba vai ficando branca, né? Cadê o pastor? Ali, o apóstolo Ricardo tem a barba branca.
pastor Luiz tem barba branca. Aí, a minha esposa, eu sou casado com ela há 33 anos. 33 anos. Olha só, ela nunca me viu sem barba. Ela não me conhece sem barba. Namorei com ela com barba, tinha uma barba muito grande. Noivei com barba, casei com barba. Depois de muitos anos, com uma luta tremenda, eu resolvi tirar e fiquei só de cavanhaque. A minha marca até hoje é o cavanhaque. Né, pastor Paulo Leandro? Até hoje a minha marca é o cavanhaque. Aí, um dia meu filho brincando assim, pai, a mãe nunca te viu sem cavanhaque. Né? Eu nunca te vi sem cavanhaque, ele tem 16 anos. Tira um dia para a gente ver como é que você fica. Eu falei, rapaz... Eu sem cavanhaque, eu acho que eu perco a unção, sei lá o que eu perco, eu vou ficar muito estranho. Aí, 25 de janeiro desse ano, aí eu faço uma reciclagem pastoral com a minha equipe toda do Brasil, com os pastores do Brasil, com a família toda do Brasil, no nosso acampamento, e ficamos mergulhados lá 4 dias ali orando, cantando, pescando, jogando bola, é muito legal. E eu estava ali, eu pensei assim, puxa vida, eu preciso cortar meu cabelo, eu quero ficar bem apresentável lá na reciclagem pastoral, e vou no cabeleireiro. Meu cabeleireiro, naquele dia estava fechado, que era feriado em São Paulo, por isso que 25 de janeiro marcou. Aí eu pensei, aonde eu vou? Aí minha esposa falou, vai no cabeleireiro tal, lá que está aberto. Aí eu fui lá, cheguei lá, sentei, muito solícito. E você sabe, quem tem muito cabelo tem que tomar um cuidado para cortar. Porque senão até os poucos que você tem vão embora. Aí, sentei na cadeira do camarada, mostrou-se muito entendido da arte de cortar. E o que o meu cabeleireiro faz em 15 minutos, ele levou 50 minutos. Eu falei, uau, o cara é bom. E ele falava, explicava que o corte e tal. E eu falei, mas olha, não é que o cara é bom mesmo? Aí eu pensei assim, só que eu entrei com o cabelo pintado, que eu pinto o cabelo. Aí quando ele já cortou, baixinho, já ficou tudo branco. Aí eu peguei uma confiança nele e disse, olha, eu nunca fiz o meu cavanhaque assim para dar uma acertada. Você não quer dar uma acertada no meu cavanhaque? Ah, por isso não. Aí ele deitou a cadeira. Eu me senti igual o Mr. Bean. A cadeira deitou, eu só estava olhando para o teto, e ele pegou a máquina. Veja, eu corto a minha barba com muito cuidado, minha cama é muito cuidado, né, para não baixar muito, não deixar muito grande. Aí, ele baixou a cadeira. Quando ele baixou a cadeira, ele pegou, só escutei o barulho da máquina. E ele fez bem no meio, assim, ó. Eu levantei, meu filho, o que você fez? O senhor mandou parar? Eu falei, manda você parar, meu filho. Agora tem que cortar o resto. Meu Deus do céu, como é que eu vou chegar em casa? E eu pensava, e a reciclagem? Jesus! Eu fui melhorar, piorei. Olha, aí ele cortou, fiquei muito mal-humorado. Eu falei, meu Deus, nunca fiz uma coisa dessa. Aí, levantei, ele mostrou, tá bom? Tá bom. Ficou o cavanhaque todinho branco, ralinho, quase sem nada, cabelo branco, espetado. Eu fui pagar no caixa, a moça até deu risada para mim. Eu não entendi direito. Acho que ela pensou, entrou um, está saindo outro. Gente, eu saí daquele lugar orando para ninguém me ver. Fui para casa, passei o produto, para quem quer anotar e pode anotar, viu? É castanho claro, 40. Pode anotar. Fui para casa, passei a tinta, tal, passei no cabelo para ficar, e passei bastante para ficar aparecente, tinha volume, não parecia. Aí, fui para reciclagem, primeiro banho que eu tomei, a cavanhaque já sumiu. Falei, meu Deus. E os pastores chegaram no dia seguinte. Aí liguei para um filho, meu pastor Aurino, falei assim, filho, faz o seguinte, passa numa farmácia, e que eu não levei os produtos de tingir a barba, olha. Passa na farmácia e compra para mim sem ninguém saber. Agora estou contando, né? Compra o mais forte, compra 50 castanho claro.
Gente, 25 de janeiro foi uma marca histórica. Depois foi crescendo, crescendo, aí melhorou, né? E hoje eu já passei também de manhã a barba aqui, viu? Já passei a tinta aqui, por isso que está pretinho assim, viu? Então, receita para você. Mas são experiências que a gente marca, que marcam a nossa história. Às vezes uma tragédia, um acidente de carro, às vezes uma situação de uma cirurgia. Quantas coisas marcam a nossa história? E que a gente vai lembrar, e vai lembrar às vezes com um saudosismo e uma coisa gostosa, e às vezes que entristece o coração da gente. E eu vou dizer para você uma coisa muito interessante, às vezes o diabo, ele é tão especialista em trazer à nossa memória aquilo que machucou no passado. As nossas feridas, os problemas que tiveram no passado. Então, às vezes, tem pastor, tem líder de célula, líder de setor, de área, que não rompe, porque ainda está preso numa corrente ligada ao passado, de situações que não deram certo. E, principalmente, o que não deu certo na relação do pai com o filho, mãe com a filha, pai com o filho. E a gente arrasta isto, e a gente acaba transferindo isso para o ministério. E olha o que a Bíblia diz. E eu quero que você visualize essa imagem, porque é uma foto que eu gosto demais, que é um casamento que nós fomos e que alguém bateu essa foto sem nós percebermos, minha e do meu filho, Pedro Henrique. Aliás, está aqui minha esposa, linda esposa Sandra Natália Cardoso. Fica de pé, querida, senão Jesus de Nazaré. Essa é a loira das loiras. E essa foto ela fala muito porque ela mostra uma aliança. Uma aliança. O pai e o filho olhando para a mesma direção. Olha só o que diz o livro do profeta Malaquias. Abra sua Bíblia comigo. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Enquanto você procura a Bíblia, eu vou fazer aqui 2 comerciais muito rápido aqui. Por ironia do destino, eu escrevi alguns livros e eles se esgotaram. E eu tive que comprar nessa conferência os meus próprios livros. Brincadeira, né? Me venderam os meus próprios livros. Eu fui lá e comprei, porque acabou, esgotou. Então, aqui existe lá atrás, na Igreja da Paz, aqui de Barueri, eles conseguiram. Tem aqui reflexões diárias, são 180 mensagens, uma para cada dia do semestre, do mês, aliás. Então, você pode, é um semestre inteiro aqui de mensagens, você pode ser edificado, pode pregar essas palavras, está lá na Livraria da Paz. E um livro também que eu escrevi, é um resumo de um resumo de um resumo, como vencer as barreiras financeiras, como você ter prosperidade na sua vida particular, no seu ministério, também esgotou, mas está lá na Livraria da Igreja da Paz, você pode adquirir, tem pouquíssimas unidades lá, mas você pode levar depois com muito carinho, porque vai te abençoar. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que nós encontramos hoje? Uma geração de pessoas que estão vindo para as nossas igrejas, e talvez você faça parte dessa geração, de homens e mulheres que não tiveram um referencial de um pai. E quando a gente olha a Bíblia, a gente percebe que Deus ele vai falar da igreja em vários sentidos. A Bíblia fala que a igreja ela é comparada como um exército, ela é comparada como uma grande família, ela é comparada como um edifício, ela é comparada com tantas coisas, mas o senso mais forte que eu gosto de entender, ela é a noiva de Cristo, mas o senso mais forte é quando a palavra de Deus afirma que a igreja ela é a família espiritual, a família da fé. Diga assim: eu sou membro de uma família. É por isso que a valorização tão grande da família, onde tem um único pai que é o nosso Deus. E todos nós somos irmãos. E quando nós chegamos na igreja e enxergamos essa figura de um pai, muitas pessoas elas têm a visão distorcida do pai.
porque o pai não foi um bom referencial no passado. O seu pai não teve uma marca presente na sua vida. As marcas que talvez muitos que chegam na nossa igreja estão chegando e que se tornarão, ou já são líderes da nossa igreja, e talvez até pastores hoje da nossa igreja, são pessoas que trazem marcas de um passado onde o seu pai não foi presente, o seu pai não esteve presente na sua formação, não foi um pai que deu o que o filho esperava. Então quando ele chega na igreja, na fé, na célula, e ele enxerga que nós falamos de um Deus que é pai, a imagem que ele tem do pai não é o Deus que nós temos, é o pai que ele tem do passado, e o diabo desvia o olhar dessa pessoa para enxergar que o Deus é como se fosse o pai dele, um Deus que não está presente, um Deus que não trata bem, um Deus que não cuida. E essas pessoas chegam na fé, elas têm dificuldades de se relacionar, têm dificuldades de se conviver entre os irmãos, elas têm dificuldades na caminhada cristã, porque a imagem de Deus, o Pai, ela está distorcida por causa do seu pai natural. E nós enxergamos que tem muitos ministérios que estão prestes a romper, muitas células que estão prestes a romper, setores para crescer, para expandir, mas a figura que está marcando, as experiências negativas são muito mais fortes, infelizmente, do que aquelas que foram boas no seu passado. Eu me lembro de um líder da igreja, não sei nem se ele está aqui, mas a primeira vez que ele foi no encontro com Deus, ser tratado, ele voltou, ele disse: pastor, e eu ouvi tantas histórias de homens ali que estavam com experiências ruins dos seus pais. E ele me abraçou e disse: olha, eu vou voltar para São Paulo e eu vou abraçar o meu pai, a minha mãe. E vou agradecer a eles, porque eles me livraram. Eles cuidaram tão bem de mim, que eles me livraram que eu tivesse experiências tão trágicas como aquelas que eu ouvi lá no encontro com Deus. Mas isso é uma raridade, porque a grande maioria de nós caminhamos com marcas, e marcas de um relacionamento que não foi um relacionamento muito bom. Eu lembro de um pai muito bem de vida, que levou seu filho no gabinete pastoral, e ele estava indignado com seu filho de 14 anos, porque o filho tinha se envolvido com as drogas, e o pai ali bravo, pedindo ajuda, conselho. Ele não era da nossa igreja, ele soube que a gente cuidava de drogados, e aí ele começou a dizer ali da indignação dele: pastor, eu dei tudo para esse menino, eu dei escola particular desde cedo, eu comprei as melhores roupas, pastor, eu paguei um preço, eu trabalhei, me matei, sou um comerciante próspero hoje para dar tudo que eu não pude dar, o que eu não recebi do meu pai, eu dei para ele. Então, e olha só o que virou esse menino, eu tenho vontade de bater nele. E eu olhei bem nos olhos daquele pai e disse para ele assim: então o senhor deu tantas coisas, eu vou fazer uma única pergunta para o senhor. Me fala uma vez que o senhor um dia pôs esse menino no colo, olhou nos olhos dele e disse que o amava. Quantas vezes o senhor se recorda disso? Aí houve um silêncio no gabinete e ele simplesmente lançou uma lágrima, saiu uma lágrima dos olhos dele aqui, escorrendo. E o filhinho com aquela cara de, olhando para o pai como dizendo assim: pastor, ele nunca fez isso na minha vida. Eu não sei se você sabe, grandes causas, a grande consequência hoje que nós vivemos de drogados, homossexuais, lésbicas, você até prostitutas. Você pensa que a origem disso, a grande maioria dessa geração que está se desvirtuando da verdade de Deus, a origem é a ausência de pai. Pais que não souberam expressar o amor, o carinho para com seus filhos. Aí foram procurar nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, começaram a procurar aonde o diabo abriu portas. Mas a raiz da grande maioria é a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. A geração que está sendo formada hoje.
E muitas vezes nós olhamos e entendemos que não é uma geração que apenas está vindo, é uma geração que já veio, que já está na igreja. Não é uma geração que está vindo, uma geração que já veio e que hoje são líderes, hoje são pessoas de ministérios, hoje são pastores, hoje são pastoras, que nós trazemos na nossa vida uma marca, às vezes de uma ausência de um pai. Então quando a gente vai se relacionar com um discípulo, vai se relacionar com o irmão da igreja, nós temos dificuldades porque nós transferimos aquele mal-estar, aquela ausência do pai, aqueles queixumes do pai, da mãe. Nós transferimos isso e jogamos para aqueles que estão ao nosso redor, e o ministério não cresce, a célula não frutifica, não rompe a igreja, porque há um buraco, há um vazio que se chama ausência de pai. O IBGE aponta e dá uma estatística interessante: 36 milhões de evangélicos. Olha que fato grandioso. Mas o IBGE aponta também 30 milhões de evangélicos afastados que não congregam mais em igreja nenhuma. Essa é uma estatística. E a grande maioria dessa igreja que está fora da igreja, que não quer mais pacto com a igreja, não quer mais aliança com a igreja, são filhos que um dia estavam nas nossas igrejas, um dia estavam congregando conosco, e que nós não soubemos lidar como pais espirituais, como mães espirituais, e eles simplesmente foram embora. Não quero mais ficar nessa casa, eu não quero mais ficar nessa família, não quero mais ficar nessa célula. Às vezes a maneira de olhar vai lembrar o pai, às vezes a maneira de falar vai lembrar o seu pai. E as pessoas saem feridas, machucadas, levando cicatrizes, dizendo a mesma história que era da minha casa. A mesma história de abandono, a mesma história de falta de amor, a mesma história de falta de cuidado. E hoje a gente encontra uma geração de pessoas que perderam o vínculo com a família da fé, que não querem mais nem saber de igreja, nem de célula, nem de ministérios, porque tem uma experiência trágica nas suas igrejas, relacionado com o seu pai espiritual, com a sua mãe espiritual, com aqueles que se propuseram a cuidar deles. Hoje nós temos filhos que não querem mais ser filhos. Não quero mais ser filho. Hoje nós temos pais que não sabem como ser pais. Temos mães que não sabem mais como ser mães. E a Bíblia diz que nós precisamos resgatar isso. Diga assim: graças a Deus, eu faço parte de uma geração que vai mudar essa história. Nós vamos resgatar os valores da paternidade. Nós precisamos entender que relacionamentos profundos envolvem pelo menos 5 áreas. Porque os filhos devem se sentir, primeiro, protegidos. Primeiro papel do pai, primeiro papel da mãe, é proteger os seus filhos. Protege. Segundo princípio, segunda tarefa, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos, em terceiro lugar, corrigir os nossos filhos. Nós precisamos amar os nossos filhos. E se preciso for, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Esse conjunto de 5 princípios fazem parte do entendimento de um pai, de uma mãe que verdadeiramente entende que se eu tive uma experiência frustrante com meu pai físico, com a minha mãe física, eu preciso romper isso, cortar isso, desvincular isso, tirar essa corrente que me amarra às situações desastrosas do passado, a carência do seu pai, a carência da sua mãe, aquilo que eles não puderam suprir na sua vida. Nós temos que vencer essa barreira, romper, passar o Jordão e começar uma nova história. Uma história onde nós vamos nos relacionar tão bem com os nossos filhos físicos, espirituais, que a igreja vai romper no relacionamento sadio como família. Diga assim: eu quero viver esses princípios na minha vida. Como é que Deus está se movendo hoje? Malaquias vai dizer exatamente isso.
Malaquias vai dizer que Deus se move convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Põe a sua mão no coração e fala assim: eu preciso dessa conversão. Eu preciso dessa mudança. Não existe cura de relacionamento se não houver essa conversão. A chave. É interessante porque Malaquias é o último profeta. E Deus vai olhar uma nação totalmente desviada da palavra, da verdade. Totalmente desfocada. Uma geração que perdeu o referencial dele mesmo como pai. E Deus vai olhar e vai mandar o seu filho. Veja a profundidade disso. Ele manda o filho para resgatar a filiação do seu povo. Deus, ele dá o próprio exemplo, é a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é que é a chave que muda o seu ministério, que muda o seu entendimento, para que você possa, como pai, saber cuidar dos seus filhos, promover a saúde e crescimento na fé dos seus filhos, faça investimento e renúncia de amor pelos seus filhos, acredite nos sonhos dos seus filhos, ou seja, enxergue a capacidade que Deus te dá como um pai, como uma mãe, porque isso muda a chave do seu ministério, isso muda o relacionamento seu como pastor, como bispo, como apóstolo. Isto muda, porque você enxerga a sua igreja, não como uma congregação, não como a minha membresia. Deus tem dado nas minhas mãos filhos e filhas. Deus te colocou numa célula, não é para você ter ali membros de célula, para você ter filhos, que precisam do seu cuidado. Deus te deu um setor, para que você enxergue, você tem filhos, isso muda. Você não faz parte de uma estrutura, de um esquema, em que você foi colocado e agora eu sou o líder. Não, você agora é pai, você agora é mãe, e tem que cuidar, mas cuidar sem arrastar as experiências negativas do teu passado. Porque talvez você hoje é um pastor, e diz: pastor, mas o senhor não conheceu meu pai. Eu sou um milagre de Deus. Se eu sou um líder hoje, é porque eu sou um milagre de Deus. O senhor não conheceu minha mãe, o senhor não conheceu meu pai. Eu sofri, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Eu não recebi tudo que eu precisava na minha vida. Então hoje eu trago marcas de uma renúncia, marcas de uma frustração de um relacionamento que não deu certo. E aí você acaba transferindo isso para os seus discípulos, para os seus filhos espirituais, naturais, e a história vai se repetindo. A história vai se repetindo. Aí você vai gerando uma geração de filhos frustrados, porque a sua frustração foi transferida para os filhos que você tem cuidado. Diga assim: Deus, eu preciso sair daqui hoje, curado, restaurado e transformado para conquistar. Eu olho a experiência do meu pai. Eu tive um pai que ele já é falecido há muitos anos. E eu confesso para vocês que meu pai, dentro da limitação que ele pôde, ele deu tudo que, dentro do entendimento dele, da limitação dele, deu tudo que ele podia me dar. Mas quantas coisas faltaram na minha formação? Quantas coisas que eu não pude abrir para ele, porque eu não soube ser filho. E ele não soube ser pai. Na plenitude da palavra, pai. Mas uma coisa eu aprendi. A olhar e saber que tudo que porventura ele falhou no passado, aquilo que ele não pôde suprir de necessidades da minha vida emocional, da minha vida íntima, das minhas crises de adolescência, as frustrações que eu tive na área financeira com ele, a ausência do meu pai em muitos momentos da minha vida marcantes, e que ele não soube ser presente por limitações de entendimento. Eu olho para o meu pai e talvez eu poderia ter um ministério tão frustrado, pensando só nas carências e nas experiências negativas que eu vivi com meu pai. Mas uma coisa eu aprendi, que eu olho para Deus,
eu vejo que Ele é um Deus que supre todas as minhas necessidades. Ele é o Pai que está acima de todos os pais. Por isso que a Bíblia diz que mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, olha como é forte esse texto, mesmo que haja o abandono, porque nós temos gente na igreja que veio de abandono, crianças que foram jogadas no lixo, e que já cresceram, que muitos estão nas nossas igrejas, abandono de pai, abandono de mãe. A palavra de Deus diz assim, mesmo que isso aconteça, mesmo que haja toda essa carência, e chega ao máximo do absurdo, que eu abandono meu filho, abandono minha filha, fica à mercê da própria vida, da própria sorte, mesmo que isso aconteça, Deus diz assim, eu o acolherei. Como é que Deus acolhe um filho, uma filha desta? Sabe como? Usando pais espirituais. Nós somos a imagem, a figura de Deus como pais, como mães. Nós somos a expressão para olhar para essas pessoas que chegam, olharmos com amor, com compaixão, com misericórdia, estender as mãos e dizer assim, Deus está aqui te acolhendo, bem-vindo à família da fé. Aqui você tem um pai, aqui você tem uma mãe, aqui você vai ter irmãos, aqui você vai ser acolhido. Esquece as carências, rompe com o passado, rompe com esse rancor, rompe com essa angústia, rompe com essa mágoa no seu coração, com essa raiva no seu coração, passa pela cura, começa um tempo novo, porque Deus está te dando um pai, está te dando uma mãe, porque Deus quer que você faça parte dessa família. Deus usa a igreja, Deus usa a célula para abraçar, para envolver. Deus gera um discipulador, uma discipuladora para envolver, mas não como sendo uma voz de comando, um pastor, um apóstolo, um bispo. Não, é um pai. Eu tenho que olhar que os meus discípulos são filhos. E eu tenho essa prática mesmo de chamar todos lá da igreja de filhos. Até quem não é da igreja, eu gosto de falar com carinho, filho, filha, eu gosto. Sabe por quê? Isso vai contra o inferno. Quando você olha para o discípulo e não fala apenas o nome dele, mas você fala filho e abraça, isso faz com que o diabo, ele afugenta e tira aquela mágoa do coração, como aquele discípulo que ouve e diz, eu tenho um pai, eu tenho alguém que acredita em mim, alguém que me investe, alguém que tem um olhar diferente na minha vida, porque eu enxergo Deus na vida do meu discipulador. Eu enxergo Deus na vida do meu pastor, porque Deus é pai, e eu tenho pai aqui na igreja, eu tenho uma mãe aqui na igreja, alguém que cuida de mim. Se eu fosse falar aqui de todas as experiências negativas que eu tive na minha criação, formação, sei até chorar. Mas não é isso que move o meu ministério. O que move o meu ministério é enxergar que dentro daquilo que Deus estabelece na palavra, Ele tem na minha vida. Meu pai fez tudo o que era possível fazer. Minha mãe fez tudo o que podia ser feito. Dentro da limitação, entendimento deles. Mas aquilo que me machucou, que me magoou, as cobranças que eu tinha do meu pai, por que ele não estava presente aqui? Por que ele não me deu mais ali? Por que ele não fez mais ali? Aquilo que me magoava, eu rompi com aquilo. Comecei uma história nova, porque eu entendi que eu tenho um pai. Hoje eu tenho um pai chamado apóstolo Géser, que pegou na minha mão e me ajudou nas horas mais difíceis. Eu tenho um pai que é um discipulador, que é o pastor Geraldo, da Igreja da Paz de Santarém, que pegou na minha mão e tem me ajudado até hoje. Eu tenho dois pais, que na ausência de um tem o outro, e que se completam, que se ajudam, e que me guiam tão bem. É Deus dizendo assim, olha, eu estou cuidando de você, Joel, como filho. Às vezes a gente fica nos formalismos, eu sou presbítero, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou apóstolo, eu sou vice-querubim.
Mas nós precisamos entender e enxergar para aqueles que estão na nossa célula, nosso setor, nas nossas igrejas, são filhos. Filhos e filhas, que precisam não da figura de um apóstolo, de um profeta, da figura de um pai, que possa olhar nos olhos e chorar junto quando for necessário. Eu me lembro quando o pastor Alex, que é um discípulo tão fiel, perdeu o seu primeiro filho, uma luta, uma prova, acompanhamos, choramos juntos. E havia uma expectativa no coração dele de voltar a ter um filho. E aí depois de 2 anos ele liga no meu gabinete. Eu sabia que eles estavam tentando, e me liga no gabinete: paizão, o senhor está aí no gabinete? Eu falei: estou. Ele subiu correndo as escadas. Ele abriu a porta assim, meio esvoaçado assim. Eu falei: alguma coisa tem de bom, porque ele já entrou assim, todo. Ele chegou: paizão, a Adri está grávida. Quando ele falou isso, a Adri está grávida, eu levantei da minha cadeira, poltrona almofadada, de apóstolo, com a estola sacerdotal atrás, vermelha, de linho, aquele chapéu grande que eu uso. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Gente, eu estava ali sentado confortavelmente, e de repente, ele entra e dá essa notícia. Eu me levantei, abracei, e nós choramos juntos. Não foi, filho? Choramos. Porque eu sabia que estava entalado nele, estava entalado na gente. E quando vem essa notícia, eu não posso ser o apóstolo ali. Eu não posso ser o pastor dele. Eu não posso ser o líder dele. Eu não posso ser o patrão dele. Eu tenho que ser o pai dele. Abraça, chora, aquele choro de molhar, de a gente agitar. É o choro da libertação. É o choro da vitória. É o choro dizendo: estamos juntos. Em muitos momentos da minha vida, quando eu prego essa palavra, eu estou pregando para mim mesmo. Quantas vezes eu tive que chegar para o meu filho e falei para ele claramente: filho, perdoa o pai. Perdoa. Nunca ouvi do meu pai uma palavra de perdão. Se meu pai acertou, errou, ele nunca teve esse discernimento. Um dia tivemos uma conversa em casa, eu, a Sandra e ele desabafou. E aí minha esposa chamou ele para deitar no colo, deitou no colo, desse tamanhão, maior do que eu já. Aí ele deitou no meu colo, chorando. Eu disse: filho, perdoa o pai. Nós queremos o melhor para você, queremos acertar. Nós queremos declarar que nós te amamos. Perdoa o pai. É filhos que precisam de pais. Certamente você não vai acertar 100%, como seu pai, sua mãe não acertaram 100%. Certamente você, como pastor e pastor, não vai acertar 100%. Então, quando errar, não tem que ter orgulho santo, porque você é o pastor presidente, pastor titular, líder de célula. Errou com o filho na fé, errou com o discípulo. Não tem que ter orgulho santo. Você tem que ir lá, abrir seu coração, abraçar seu filho, seu discípulo, e pedir perdão. Porque nós somos tendentes a errar e falhar também, como nossos pais falharam. Mas nós somos uma geração que tem a revelação de Deus, para que a gente possa ter um coração convertido aos nossos filhos, e os filhos coração convertido aos seus pais. É por isso que um dos fortes exemplos que foram citados aqui já, Elias e Eliseu, um dos fortes exemplos é essa transferência de unção. Eu quero esta unção que está sobre o meu pai para a minha vida, para que não se repita o que aconteceu no passado. Moisés passou o ministério ali para Josué, mas você olha a transferência de Josué, o que é que virou quando eles entraram em Canaã?
Uma geração que se desviou dos caminhos do Senhor porque não recebeu essa transferência de unção dessa paternidade. Josué abraçou a unção de Moisés, recebeu a unção de Moisés, e Deus disse para ele: assim como eu estive com meu servo Moisés, assim estarei com você. Mas essa história, ela caminha, eles entram em Canaã, e você vai perceber como que eles se desviam, porque não houve a continuidade. Essa paternidade, ela não foi contínua, ela foi interrompida, e quando se interrompe a linha de paternidade, nós corremos o risco de pessoas indo embora das igrejas, feridas, magoadas, com uma palavra, com um telefonema, com uma reunião, com uma conversa. Você às vezes pegou a transferência, a visão que você teve do seu pai físico, biológico, e você jogou isso para o seu discípulo, jogou isso para os seus filhos espirituais. Eles foram embora magoados, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Por isso que tem essa estatística tão alarmante. 30 milhões de pessoas, de filhos e filhas, que não querem mais saber da família. Pegaram a mochila, pegaram a Bíblia, puseram a mala nas costas e foram embora. Não quero mais ser parte dessa família, não quero ser parte mais dessa igreja, não quero ser parte mais dessa célula, desse setor, porque eu não quero ter paz, porque para ter paz assim, eu prefiro ir embora. Nós precisamos ser curados. Existem filhos que precisam de paz. Aí você olha para a sua história e diz: pastora, que o senhor não sabe nem um pouquinho da minha história. Uma vez eu recebi um telefonema de uma moça, perguntando para mim de outro ministério: pastor, o que eu faço? Eu sou filha de um presbítero de um ministério. Ela falou ministério, e meu pai acabou de sair para ir para a igreja. Ele pôs o terno dele, pegou a Bíblia dele e foi para a igreja com a minha mãe. Só que antes dele ir para a igreja, pastor, ele pegou, me trancou no quarto e abusou de mim sexualmente. Ele foi para a igreja. O que eu faço? Pastor, o que eu faço diante disto? Imagina o coração desta moça, dessa filha, que o referencial é de um pai que vai para a igreja, mas que cometeu um crime antes de ir para a igreja. Você olha a história de muitos que foram embora, talvez não nessa gravidade, mas pessoas que foram feridas, pessoas que foram abusadas, aliciadas, de alguma maneira, física, espiritual, emocional, chantageadas, para fazer a obra, para cumprir o ministério, para ser excelente, para produzir mais. Chantageamos, nós aliciamos, às vezes até cometemos abusos emocionais, espirituais, até físicos, veementes, na tentativa de fazer a obra crescer, porque nós trazemos as marcas dos nossos pais, daquilo que nós muitas vezes sofremos, ou que eles deixaram como ausente. Há uma lacuna, há um buraco, há uma carência. Hoje, uma família carente, pais carentes, pastores carentes, que às vezes não sabem dar amor, não sabem abraçar, não sabem beijar, não sabe se ter um aconchego, porque tem essa insensibilidade que arrasta lá do seu pai, lá da sua mãe. Mas diga bem forte assim: mas hoje é o dia da minha cura. Olha o que diz o Salmo 145, verso 4. Uma geração anunciará a outra geração os feitos de Deus. Diga assim: eu preciso ser um pai que produza no coração do meu filho os frutos verdadeiros de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você assista um vídeo. É bem rapidinho. Pais. Precisamos de pastores pais, líderes que sejam pais.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Poderia falar aqui tantas coisas sobre paternidade, mas a direção que Deus está me dando aqui é: nós precisamos ser curados. Mais do que falar, nós precisamos ser curados. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero que nesse louvor você deixe o Espírito Santo te levar. Há uma cura. Às vezes, para sermos pastores, líderes, temos que colocar uma couraça para dizer que somos fortes. Colocar uma armadura para dizer que somos fortes. E os nossos relacionamentos não são bons. A maneira de falar não é boa. A maneira de olhar não é boa. Porque dentro de nós, no mais profundo da alma, só você e Deus sabe a relação talvez difícil que você teve com seu pai e com a sua mãe. Só Deus sabe os traumas, as angústias. Alguns pais que foram até mais ousados, que jogaram palavras de morte, palavras de maldição, pais que lançaram uma sentença negativa contra a sua vida, e que até hoje você se lembra da expressão facial, aquelas palavras que ficam batendo na sua mente dia e noite. Deus te trouxe aqui para você ser curado. Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais, senta aqui, tua voz me acalma. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar a uma cura. Tudo que estava preso, amor que achei, tudo que estava magoando, acaba, Pai. Fica mais. Hoje é o dia da sua cura. Seu ministério pode mudar. A sua maneira de ser como marido, como pai, na sua casa, na sua igreja, na sua célula, pode mudar a partir de hoje. Com essa cura, você precisa sair daqui curado, sarado, voltar para a sua igreja e falar para aqueles lindos filhos que Deus te deu, lindas filhas: eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe. Você que é pastora, você que é líder de célula, eu quero ser uma mãe, eu quero ser um pai. Eu não quero apenas ser um pastor na sua vida. Eu quero te abraçar como pai. Eu quero falar para você como um pai. Deixa Deus falar com você nessa hora. Olha para Deus, o nosso Pai. Ele é o Deus, Ele é o Pai perfeito. Nele não há falha. Ele é o único que não falha. Ele é pleno, Ele é perfeito. Olha para o Pai. Mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Hoje é o dia
dia de você romper com esse passado que te feriu, que te machucou, me acalmar. que traz amargura, tristeza. E vou saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. E vou saber que és meu Pai. Aleluia. Olha aqui um pouquinho para mim. Sabe por que existem muitos pastores isolados? Muitas pastoras isoladas, líderes que não querem andar com ninguém, não querem se associar com nenhum ministério, com nenhuma visão. Eu sei que não é o seu caso aqui, mas eu conheço muitos.